Então, agora, nesta aula, nós vamos estudar os trabalhadores que atuam na administração pública. Mais à frente, eu vou explicar porque que eu não chamo, tem alguns livros e alguns doutrinadores que colocam para esta temática o tema servidores públicos, e não são. Servidores é uma espécie de trabalhador que é encontrado na administração pública, mas com as várias transformações com as quais nós nos deparamos ao longo do tempo dentro do Estado brasileiro, hoje em dia nós temos que afirmar que nós temos os trabalhadores que atuam na administração pública. Por quê? Porque são diversos tipos de trabalhadores. Como os vínculos são diferentes, então nós utilizamos um termo trabalhador, que é um termo mais genérico, é um termo que poderia ser considerado como se fosse o gênero das pessoas que exercem suas atividades para a administração pública ou perante a administração pública, para que depois nós consigamos especificamente estudar cada um dos tipos de pessoas que trabalham com ou para a administração pública, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que entender é voltar e lembrar um pouquinho do que seria um órgão público, né? E a melhor definição de órgão público nós trazemos exatamente da professora Maria Silva Zanella de Pietro, a nosso ver. O que seria o órgão público? Seria um feixe de atribuições onde é entregue a uma determinada unidade dentro de toda a administração pública que tem seus agentes próprios. E a gente tem que perceber que grande parte dos órgãos é constituída de pessoas, que são exatamente esses agentes, as pessoas que vão atuar. E cada um desses agentes, por sua vez, ele vai ter a sua parcela de atribuições, ou seja, de atividades que eles têm que desempenhar para o órgão e, consequentemente, para a administração pública. E aí, o que acontece? Nós temos que lembrar da relação entre o agente e o órgão público, e, por sua vez, o agente e o Estado. Nesse ponto, nós temos que nos lembrar exatamente a teoria do órgão ou teoria da imputação, que é exatamente a teoria volitiva. Onde, o que é que essa teoria ela nos ensina? Ela nos ensina que a pessoa jurídica ela manifesta a sua vontade por meio de órgãos, ou seja, de setores, que vão exatamente dizer o que é que a pessoa jurídica deseja e o que é que ela está fazendo. Então, é essa atuação dos órgãos que vai nos dar a manifestação de vontade da pessoa jurídica. Além dos órgãos, nós temos que lembrar que esses órgãos são compostos de agentes, ou seja, de pessoas que trabalham dentro da administração pública. E vai exatamente as ações deles é que vão demonstrar qual é a vontade do Estado em determinadas situações. Essa teoria aí foi idealizada por Otto Guerck, que comparou o Estado a um corpo humano. E, consequentemente, ele comparou as repartições estatais como se fossem os órgãos do corpo humano. E daí, a teoria de órgão público. Por isso que nós temos a teoria do órgão, surgindo exatamente de Guerck. Logo, o ponto ou o elemento fundamental dentro do Estado, que é uma pessoa jurídica, são exatamente as pessoas que trabalham dentro do Estado. Então, daí a necessidade de nós conhecermos essas pessoas que trabalham dentro do Estado. E aí, nós trazemos aqui para vocês um conceito de agentes públicos. Como vocês vão estudar no próximo semestre os crimes contra a administração pública, lá você vai ter uma definição de servidores, de pessoas que atuam de agente público perante o Código Penal, mas ali tem aplicação para a esfera penal. Nós estamos lidando aqui, como nós estamos lidando com o direito administrativo, seria um ramo do direito civil, ou seja, nós estamos tratando de responsabilidades administrativas e civis. Para fins administrativos e civis, a melhor definição de agente público
é aquela que é contida na nossa lei de improbidade administrativa, mais especificamente, a Lei 8.429 de 1992, onde no seu artigo 2º, essa lei fixa o seguinte: reputa-se agente público para os efeitos desta lei, ou seja, para os efeitos da administração pública, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior, ou seja, todas as entidades da administração pública. Então, veja que esse conceito de agente público está contido na lei de improbidade administrativa, ele é muito amplo. Primeiro, por quê? Primeiro ponto, ele trata do vínculo. Essa pessoa que atua para a administração pública, ela pode fazer parte de um quadro permanente ou provisório. E ela pode receber remuneração ou não. Então, toda pessoa que estiver vinculada formalmente à administração pública vai ser considerado, para fins da lei de improbidade, como agente público. Então, daí você vê que essas pessoas que têm vínculo, elas podem ter um vínculo permanente, ou seja, aquelas pessoas que passam por concurso e depois se estabilizam, ou pode ser meramente transitório. Um jurado, você vai participar de um júri, você se torna jurado. O seu vínculo ali, se você não for nenhum servidor público, não for pessoa ligada à administração pública, mas naquele momento que você estiver prestando serviço como jurado, você vai estar funcionando como um agente público. E você também, como jurado, não recebe remuneração. A mesma coisa os mesários na época de eleição. Então, por isso que ele coloca, você pode fazer parte do quadro permanente ou um quadro temporário. Você pode trabalhar recebendo remuneração ou não recebendo remuneração, ou seja, meramente voluntário. E como é que você constitui esse vínculo? E aí ele foi bem abrangente também, porque ele diz, você pode vir por eleição, e aí você se torna um mandatário político. São casos dos chefes de Estado, dos chefes de governo, né? Que é o caso do presidente da República, dos governadores de Estado, dos prefeitos, dos deputados distritais, federais, estaduais e dos vereadores, onde eles vão por eleição. Nomeação são exatamente os cargos de primeiro e segundo escalão, aquelas pessoas que são nomeadas, e aí por diante. São os ministros, os secretários de Estado, os secretários de município e outros cargos de direção e assessoramento. Designação seriam os cargos que são os comissionados, né? Contratação são os empregados públicos, aqueles que são contratados para atuar nas empresas, nas pessoas jurídicas de direito privado que estão vinculadas na administração indireta ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, ou seja, ele deixou bem abrangente. Então, qualquer pessoa que trabalhar dentro da administração pública, ela vai ser considerada, para fins da lei de improbidade administrativa, como agentes públicos. E aí, essas pessoas que criaram esse vínculo, ela pode ter um vínculo baseado, aliás, a ligação delas para ser baseada no vínculo é o caso dos servidores estatutários, onde o vínculo deles foi exatamente através do concurso público, onde eles tomam posse naquele determinado cargo. Mandato são aquelas pessoas que são eleitas, né? Os cargos dos servidores públicos, os empregos para os empregados públicos e as funções para os comissionados. E aí, as entidades onde eles vão trabalhar são qualquer entidade que faça parte da administração pública. Então, você percebe que a lei de improbidade administrativa, quando ela conceitua o agente público, ela conceitua de uma maneira muito ampla. Então, por isso que esses agentes públicos, que são conceituados na lei de improbidade administrativa, esse conceito tem a mesma ideia que nós tivemos quando nós intitulamos esta aula de trabalhadores que atuam na administração pública. Por quê? Porque visa englobar a todas as pessoas que se encontram nessa determinada condição, ou seja, pessoas que estão exercendo suas atividades para a administração pública ou dentro da administração pública.
E daí a gente tem que começar a entender que esses agentes públicos não são de uma forma só. Existem vários tipos de vínculos dessas pessoas com o Estado e, consequentemente, as relações, ou seja, os direitos e deveres que esse agente vai ter com o Estado, eles são variáveis, exatamente porque vai depender dessa ligação que a pessoa tem com o Estado. Os primeiros que a gente vai estudar são exatamente os agentes políticos. E esses agentes políticos, quem são esses agentes políticos? São os titulares de mandatos eletivos, ministros e secretários. Isso dentro da administração pública. Por quê? Porque se você for ver dentro do Estado, nós ainda temos quem? Nós ainda podemos colocar os magistrados, juízes, desembargadores, ministros, os membros de tribunais de contas, que são conselheiros, e outros cargos de ministro que nós podemos ter dentro da administração pública. Então, são aquelas pessoas que tomam as decisões, seriam exatamente os agentes políticos. Como nós estamos estudando a administração pública, então nós vamos nos ater à administração pública, mais especificamente ao Poder Executivo, onde os agentes políticos no Poder Executivo são os titulares de mandato eletivo, que são exatamente os chefes de poder, os chefes do Executivo, presidente, governadores dos estados e do Distrito Federal e os prefeitos, e mais os seus ministros e secretários, né? Sendo que os secretários eles podem ser secretários estaduais ou secretários municipais. O que é que caracteriza essas pessoas? É exatamente o fato deles terem poder de decisão. Eles são pessoas que tomam decisões para que o restante da escala hierárquica eles cumpram as decisões tomadas por essas determinadas pessoas. Por isso que eles são chamados de agentes políticos. É aquilo que se chama muitas vezes, no jargão da política ou do jornalismo político, de primeiro escalão. Então, essas pessoas são as pessoas que compõem o primeiro escalão. Além delas, nós temos as pessoas que, por concurso público, elas se vinculam ao Estado, via de regra. Então, são exatamente os chamados servidores públicos. Nos servidores públicos, temos dois tipos de servidores públicos. Nós temos os servidores civis e os servidores militares. Ah, por quê? Porque existem duas carreiras de Estado. É a carreira dos servidores civis e tem a carreira dos servidores militares. Então, são duas carreiras de Estado que são distintas. Primeiramente, nas carreiras dos servidores civis, e aí, se a gente analisar num sentido amplo, nós teríamos quem? Nós teríamos os servidores públicos, que são os estatutários, ou seja, obedecem ao Estatuto dos Servidores Públicos, que são aqueles que são concursados e passam por uma temporada, um período, até eles se estabilizarem, e são pessoas que passam o concurso público, são nomeados, tomam posse e exercem suas atribuições para o Estado. Nós temos os empregados públicos, são aquelas pessoas que também passam por concurso público, são selecionadas por concurso público, mas diferentemente dos servidores que trabalham dentro da administração pública ou nas pessoas jurídicas de direito público, esses que são os empregados públicos, eles vão atuar nas pessoas jurídicas de direito privado. E aí eles são os seletistas. Por quê? Porque eles obedecem o vínculo deles vai ser regido por uma lei chamada CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ou Consolidação das Leis Trabalhistas. Além desses dois que são concursados, tanto os servidores públicos estatutários quanto os empregados públicos, nós temos ainda os servidores temporários. Por quê? Dentro da administração pública, nós podemos ter a necessidade de um período nós contratarmos mais pessoas para desempenhar determinadas atividades. Por exemplo, nesse momento agora de pandemia, vocês estão vendo que a demanda pela área da saúde está muito grande. Então, você pode ter necessidade de contratar pessoas que vão trabalhar nessa área da saúde. E aí, o mais simples que você verificaria seriam quem?
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Mas trabalham na área da saúde não só essas pessoas. Você tem motoristas para dirigir as ambulâncias ou os veículos do SAMU. Você tem paramédicos, que também é outra necessidade. Você vai ter pessoas da área administrativa para organizar, porque médico, enfermeiro e técnico de enfermagem não vai cuidar da esfera administrativa, então você vai ter auxiliares administrativos, você pode ter diretor, você pode ter chefe de departamento, que são áreas administrativas. Então, o acréscimo dessas pessoas você tem por agora, que nós estamos passando por um período de pandemia. Mas a tendência é que esse momento de pandemia um dia acabe. Com a graça de Deus, um dia esse momento de pandemia acabe. Então, quando esse momento de pandemia acabar, o que acontece? Você não vai necessitar ainda de toda essa demanda que nós temos. Então, como você não vai necessitar de uma demanda grande, então você permanece somente com aqueles que têm vínculo permanente. E aqueles que foram contratados transitoriamente, durante aquele período de necessidade, essas pessoas vão ser desvinculadas sem tantos problemas. Então, por isso que você vai ter os servidores temporários. Então, como já é previsível que você vai passar por determinados momentos em que você pode demandar mais uma área do que outras, então por isso que se fez essa previsão, onde dentro do Estado brasileiro podem trabalhar servidores temporários. Eles estão previstos no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, e na Lei 8.745 de 1993, que regula exatamente essas pessoas. Mas vejam que todas essas pessoas, elas trabalham dentro da área civil do Estado. Agora, além da área civil, nós temos a área militar. E a militar nós temos, a nível federal, quem são considerados os militares? As Forças Armadas. Quem são essas Forças Armadas? São Exército, Marinha e Aeronáutica. Essas são as Forças Armadas. Então, os generais, tenente-coronéis, major, capitão, tenente, sargento, cabo, soldado, todas essas patentes militares são pessoas que também têm vínculo com o Estado. Só que o vínculo que eles têm com o Estado é um vínculo diferente, que são exatamente os servidores militares do Estado. Então, por isso que nós temos duas carreiras. Nós temos as carreiras civis e as carreiras militares. Por quê? Porque as carreiras civis, ela tem todos os direitos consagrados na Constituição. As carreiras militares, elas não têm todos os direitos. Por quê? Porque como os militares, eles são um braço armado, eles têm um tratamento diferenciado. Exemplo, os militares, eles não podem ter sindicatos. Os militares, eles não vão ter, então, todos os direitos trabalhistas. E essa diferenciação é feita na própria Constituição. Pela evolução das instituições militares, elas têm uma forma de organização diferente das organizações civis. Então, por isso que os servidores militares, ou seja, aquelas pessoas que estão vinculadas às carreiras militares, elas também têm um tratamento jurídico, ou seja, um tratamento dispensado tanto pela Constituição como pelas leis pertinentes, de maneira diferenciada dos servidores civis. É tanto que a Lei 8.112, ela diz textualmente que ela só é aplicável aos servidores públicos civis da União. Ela não pode ser aplicada aos servidores militares. Por quê? Porque os militares, eles possuem um regramento próprio. Como o nosso foco aqui não são os servidores militares, a gente faz essa ressalva. Quem quiser um pouco mais, depois pode estudar aí a Constituição, diz respeito aos militares, e também as leis específicas dos militares. Mas o nosso foco aqui é exatamente a seara civil, que é a seara exatamente que a gente está enveredando nesse momento na nossa disciplina. Então, vocês sabem que tem os militares, mas a gente não vai aprofundar o conhecimento sobre eles, porque eles não são tanto nosso foco. Além dos agentes políticos, dos servidores em sentido amplo, que você envolve servidores públicos, empregados públicos e os servidores temporários, e os militares, nós ainda temos os chamados agentes honoríficos. Quem são esses agentes honoríficos? Agentes honoríficos são pessoas que são designadas de forma livre para compor comissões ou órgãos colegiados
que não tenham vínculo político e nem vínculo profissional, mas que pela qualidade de cidadãos de elevada reputação ou conhecimento técnicos, eles ocupam aquele determinado cargo. Exemplo de agentes honoríficos que nós temos são exatamente os membros do Conselho da República. Membros do Conselho da República, eles são considerados agentes honoríficos. Os membros do Conselho da República, e aqui eu queria fazer uma explicação, são aqueles cidadãos que são convocados para compor o Conselho da República. Então, esses membros do Conselho da República, eles são considerados como sendo agentes honoríficos. Além deles, nós temos os particulares em colaboração com a administração pública. E aí, esses particulares em colaboração com a administração pública são os delegatários de serviços públicos, ou seja, aquelas pessoas que recebem delegações para exercer serviços públicos, como é o caso de serviços notariais, ou seja, os tabeliães, né, ou tabeliões, os leiloeiros, os tradutores, os intérpretes, todas essas pessoas que são delegatários de serviço público, eles também são, dentro daquele conceito que nós vimos da lei de probidade, considerados como agentes públicos. Além deles, aquelas pessoas que são requisitadas para exercer a atividade pública, como no caso do serviço militar obrigatório, os conscritos, também chamados, as pessoas que entram para prestar o serviço militar deles, vão ser chamados conscritos, os jurados, as pessoas que vão trabalhar no júri, os mesários de eleições e etc. São pessoas particulares em colaboração com o Estado. E além de todos esses aí, nós temos os agentes de fato, que podem ser agentes necessários ou putativos. Mas como eu falei também para vocês, esse daqui não é tanto o nosso foco. Então a gente precisa focar nos mais importantes, nos mais comuns que nós encontramos. Por isso que a gente vai enveredar no estudo exatamente dessas pessoas, ou seja, aquelas pessoas que nós mais encontramos dentro da administração pública. E aí o primeiro ponto que a gente vai analisar dentro desse nosso estudo sobre os trabalhadores que atuam dentro da administração pública, nós vamos analisar exatamente como é que são esses vínculos que as pessoas têm com o Estado. Via de regra, nós temos 3 tipos de vínculos que a pessoa pode ter com o Estado. Pode ser um cargo, um emprego ou uma função. São esses 3 tipos de vínculos que são os mais comuns que nós verificamos entre as pessoas e o Estado. Pessoas que trabalham, que atuam dentro do Estado e o próprio ente estatal. O cargo ou emprego. O cargo ou emprego é o menor conjunto de atribuições na estrutura da administração pública, ou seja, você prever tarefas para uma única pessoa. Então, por isso que ele é o menor conjunto de atribuições, porque são as tarefas que são previstas para pelo menos uma única pessoa, o que é que ela vai fazer em prol do Estado, para garantir as atividades do Estado. Então, como ele é o menor conjunto de atribuições, ele é exercido por uma única pessoa, que a gente chama de agente, um único agente. Cada pessoa que vai exercer as atribuições, eles têm que estar previsto, a sua quantidade tem que estar prevista em lei, ou seja, tem que ter um número certo de pessoas, o cargo ou emprego ele tem que ter uma denominação própria e tem que ser criado por lei. Por exemplo, nós professores aqui da Unilab, nós somos chamados de quê? Professor de magistério superior. Então, esse é o nome do cargo que nós temos aqui na Unilab. Exemplo, dentro dos tribunais, nos órgãos jurisdicionais, você não tem somente o juiz, você tem as pessoas que fazem a parte administrativa. Então, quem faz a parte administrativa, você tem os diretores de secretaria, você tem os analistas judiciários, você tem os técnicos judiciários, você tem auxiliares judiciários, então você tem outros tipos de pessoas que trabalham naquele determinado órgão ou ente público. Então, a denominação é exatamente como é que se chama o seu cargo. As pessoas que trabalham na área administrativa da Unilab, eles são chamados de quê? De TAI. Que são os técnicos administrativos em educação. Por isso que tem essa sigla de TAI. Então, você tem, dentro da Unilab,
Você tem os professores e tem os TAI, os técnicos administrativos em educação. Então, cada um deles tem a sua denominação específica e a lei tem que dizer a denominação, o que é que cada um, a tarefa que cada um vai ter e a quantidade de cada pessoa. Vai definir, então, quantos são os cargos daquela determinada denominação e quais são as atribuições de cada uma dessas pessoas que vão compor aquele determinado cargo. Então, todos vão ser regidos por lei, exceto os do legislativo, porque o legislativo tem um meio próprio, que é o decreto legislativo, para estabelecer essa organização. Mas todos os outros órgãos da administração pública, eles têm que ser estabelecidos por lei. A função também é um conjunto de atribuições, mas esse conjunto de atribuições ele é diferente do cargo ou emprego. Por quê? Porque essas atribuições elas podem ser temporárias ou permanentes. E essas atribuições elas vão estar sempre correspondendo a um cargo ou emprego público. Como é o caso, e aí essas funções podem ser exercidas por servidores temporários, são aquelas pessoas que vão trabalhar para a administração somente naquele período em que ela necessitar, né? E aí nós temos o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, que diz necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, quando é que você tem necessidades temporárias de excepcional interesse público? Calamidades públicas, surdo, endêmicos, ou a pandemia que nós estamos vivendo, o recenseamento do IBGE, professores substitutos, professores visitantes e outros casos. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre os servidores temporários, nós indicamos que estude exatamente a Lei 8.745 de 93, que é exatamente a lei que regulamenta os servidores temporários. E além dos servidores temporários, nós temos também essas funções para o quadro permanente. As funções do quadro permanente são as funções de direção, chefia e assessoramento. Por quê? Porque sempre que você tem um conjunto de pessoas, tem que ter alguém para liderar aquelas pessoas. E aí, na liderança daquelas pessoas, surgem esses cargos de direção ou de chefia. E além dos cargos de direção e chefia, nós temos os cargos de assessoramento, que é isso. A pessoa que vai exercer determinadas atribuições, ele pode precisar de auxiliares mais próximos. Esse auxiliar mais próximo, que vai ter um conhecimento mais técnico, para ajudar a pessoa a realizar suas tarefas com melhor eficiência, são exatamente os assessores. Então, direção e chefia são as pessoas que vão exercer liderança em grupos de pessoas. O assessor é a pessoa que vai dar um suporte técnico para aumentar a eficiência dessas lideranças. Então, por isso que você tem esses três tipos de atividades exercidas dentro do Estado que também são consideradas funções. Por quê? Porque para as funções, as pessoas que tomam decisões, ou seja, os mandatários, os agentes políticos, eles têm o direito de escolher pessoas que eles quiserem. Por quê? Porque esses cargos são chamados cargos de confiança. Ou seja, é a pessoa que tiver confiança deles que vai exercer esses cargos. Ele vai propor, ele vai indicar somente as pessoas que eles confiam. E aí, a gente tem que entender algumas situações, né? Primeiro, uma primeira diferenciação sobre cargos e funções, né? Os cargos, via de regra, eles são preenchidos. As funções, elas são exercidas. Por quê? O cargo, em regra, a pessoa que vai ocupar um cargo, o vínculo, ele é permanente. Então, como o vínculo ele vai ser permanente, ele é selecionado. Então, a pessoa é selecionada e, pelo seu mérito, ele chega e assume o cargo. Então, por isso que eles são preenchidos. Já nas funções, elas são exercidas por quê? Porque as funções, embora sendo necessárias, que são funções para chefia, direção ou assessoramento, são pessoas de confiança daquela pessoa que está exercendo aquele determinado mandato, ou está exercendo como agente político. Então, nessas funções, ele vai colocar pessoas de confiança, que não obrigatoriamente precisam estar vinculadas, depende do que a legislação
daquele determinado setor, daquele determinado órgão público, ela estabelece. Então, por isso que essas funções, elas são exercidas, porque a forma de preenchimento, ela é diferenciada. Então, você diferencia, inclusive, nas nomenclaturas de como você vai passar a colocar os ocupantes de cada um desses casos. Por isso que os cargos, eles são preenchidos e as funções, elas são exercidas. E aí, uma diferença principal é que o cargo, como ele é permanente, ele tem atribuição. E a atribuição, ela não é exercida. Por quê? Porque a necessidade dela, ela é permanente. Bem, vamos fazer aqui, continuando nesse estudo da diferenciação entre cargo, comissão e função de confiança, a gente tem que entender exatamente esse quadro comparativo aqui. É o quê? Primeiro, o cargo e comissão. O cargo e comissão, ele é um lugar dentro do quadro funcional da administração que conta com um conjunto de atribuições e responsabilidades. Mas veja bem que ele está dentro do quadro funcional. A função de confiança é somente um conjunto de atribuições e responsabilidades. Então, você verifica que, já na sua concepção, os dois são diferenciados. Segundo critério, os cargos de comissão são utilizados para direção, chefia e assessoramento. Antigamente eram chamados cargos de confiança, né? Hoje eles são chamados cargos em comissão. A função de confiança, ela é utilizada também para direção, chefia e assessoramento. Então você tem uma certa particularidade aí entre ambos, né? Mas a maior diferença está no terceiro critério, onde no cargo em comissão, ele pode ser ocupado por qualquer pessoa, reservado um limite mínimo previsto em lei, que só pode ser atribuído aos servidores de carreira. Já na função de confiança, ele só pode ser ocupado por servidores titulares de cargos efetivos. Então, você vê que as funções de confiança somente para pessoas que já estão dentro da administração, ou seja, servidores titulares de cargos efetivos. Já nos cargos em comissão, não, você pode ter qualquer pessoa, inclusive pessoas fora do Estado, só com algumas exceções que admite que você tenha servidores de carreira. O acesso. Como é que se dá o acesso a esses cargos, empregos ou funções? Então, o acesso ele é diferenciado. Por quê? Para os cargos e empregos públicos, o acesso se dá através de concurso público. Então, a pessoa tem que se submeter ao concurso, ser aprovada e, posteriormente, ter a sua nomeação e entrar em exercício. Posse e entrar em exercício. Isso para os cargos e para os empregos públicos. As funções temporárias, como a necessidade, como elas são instituídas para urgências, também vai ter uma seleção, mas essa seleção ela é bem mais simples. Então, por isso que ao invés de você dizer que essas pessoas elas vão passar por um concurso público, você diz que essas pessoas elas passam por processos seletivos simplificados. Então, a forma que você vai selecionar essas pessoas é uma forma diferenciada. Mas qualquer pessoa pode se inscrever nesse processo seletivo, desde que esteja dentro dos critérios estabelecidos para cada cargo, né? Ou seja, dos requisitos que foram definidos para cada cargo e que já estão contidos na legislação. E aí, esses processos, tanto o concurso público quanto o processo seletivo, eles se submetem ao princípio da publicidade. O que é isso? Que você tem que dar a mais ampla divulgação possível. Então, essas pessoas também vão fazer seleções, só que as seleções são diferenciadas, porque o concurso público ele é mais exigente, onde as provas e as fases dele vão ser mais exigentes, e o processo seletivo ele é mais simplificado. Então, você faz a seleção, mas a seleção ela é mais simplificada. Por quê? Por conta exatamente da urgência. Já as funções permanentes, elas são de livre nomeação, e os cargos de comissão também são de livre nomeação. Ou seja, ele vai indicar
no caso, o detentor, o mandatário, o agente político, ele pode indicar qualquer pessoa que ele quiser. Só lembrando que nas funções, o agente político, ele pode indicar qualquer pessoa, mas desde que ela já tenha um cargo efetivo. E no cargo de comissão ele pode chamar qualquer pessoa, inclusive pessoas de fora da administração, ou seja, pessoas que já não têm vínculo com a administração. Exceção aí para alguns casos aí que são definidos em lei, mas como são situações específicas, a gente vai deixar para as leis, quando você estiver estudando as leis específicas, tá certo? As exceções constitucionais são, no caso de assunção de cargos, no caso de tribunais, né? Então, nos tribunais, você tem o famoso quinto constitucional. Esse quinto constitucional nos tribunais, ou seja, nesses órgãos do Poder Judiciário, essas pessoas elas não passam por concurso, né? Então, geralmente, elas são indicadas pelo chefe do Executivo e aprovadas pelo Legislativo. No caso dos desembargadores dos tribunais de justiça, que fazem parte do quinto, eles são indicados pelo governador e são aprovados pela Assembleia. Depois eles tomam posse. Então, essas pessoas elas não fazem um concurso público. Mas aí são regras distintas, né? A mesma coisa, são os ministros ou conselheiros dos tribunais de contas. Também são indicados pelos chefes do Executivo e aprovados pelo Legislativo, para depois eles tomarem posse. Então, por isso que eles são considerados exceções. Por quê? Porque a própria Constituição estabelece esse acesso dessas pessoas a esses cargos públicos. Então, a gente vai passar a analisar aqui os servidores públicos, né? E a primeira coisa que a gente analisa é exatamente o regime, né? E o regime é exatamente o conjunto de normas a que aquelas determinadas pessoas elas estão submetidas. Então, quando a gente fala aqui regime, é o conjunto de normas a que aquele tipo de pessoa ele está submetido. No caso dos servidores públicos, eles estão submetidos ao regime estatutário. O que é esse regime estatutário? É porque eles vão obedecer a uma norma específica que ele é chamado de estatuto. Estatuto dos Servidores Públicos Civis. Como o Brasil, ele tem vários entes políticos, né? Você tem a União, você tem os Estados-membros, você tem o Distrito Federal e tem também os municípios, a gente vai analisar aqui a União. E, dentre os vários regimes, é aquele regime que é o mais especializado, o mais evoluído, é aquele que está mais bem organizado. E aí, quando a gente vai ver o Estatuto da União, nós verificamos que ele é um regime jurídico, ou seja, ele é um conjunto de normas único, ou seja, que todos os cargos daquela determinada administração obedecem a ele, onde eles têm que obedecer obrigatoriamente, porque a partir do momento que eles passam a ter um cargo, é como se fossem as ordens do chefe, então eles têm que obedecer obrigatoriamente. E ele tinha uma previsão dos servidores estatutários na Constituição de 88, né? Teve a primeira. Tiveram as suas primeiras normas, né? Então tinha uma forma, uma estruturação a partir de 88, mas quando foi com 10 anos depois, quando veio a emenda constitucional número 19/98, nós tivemos aí uma reforma administrativa. Essa reforma administrativa, ela afetou muito a organização dos cargos públicos, dos servidores públicos. Então, por isso que nós tivemos aí muitas mudanças com a emenda constitucional 19/98. Sendo que essa emenda, como os servidores, eles acharam que algumas coisas estavam erradas, então algumas instituições, elas recorreram ao STF, ou seja, elas levaram as suas queixas, as suas demandas ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal considerou essa emenda constitucional 19
como sendo inconstitucional em decisão cautelar, e até hoje ela não julgou definitivamente a ação, que é exatamente a ação direta de inconstitucionalidade 2135. Então, essa primeira emenda, que foi a emenda 19, ela foi considerada inconstitucional, mas através de tutela de urgência, certo? Ela foi considerada através de tutela de urgência. Ela ainda não foi resolvida de maneira definitiva, de forma definitiva aqui no Brasil. Depois vieram outras reformas administrativas que também acabaram mudando, e hoje em dia a última que nós temos são essas que vocês fizeram aí os trabalhos, né, sobre essa reforma administrativa aí que está sendo proposta pelo governo Bolsonaro, onde ele também pretende mudar a estruturação da administração pública no que diz respeito aos trabalhadores que atuam dentro da administração pública. Então, por isso, eu vou fazer a ressalva. As normas que nós vamos ver nesta aula são as normas vigentes até este momento. Por quê? Porque com a emenda, ou o projeto de emenda constitucional apresentado pelo governo Bolsonaro, essas regras aqui elas vão mudar. Mas como essas regras elas ainda são aplicadas, nós vamos continuar estudando elas. Somente quando a emenda for aprovada é que a gente vai fazer a mudança dessas regras, que a gente vai analisar as regras novas. Professor, por que o senhor já não fala sobre as regras novas? Não é interessante que nós falemos, por quê? Porque ainda como está passando pela tramitação legislativa, esse projeto ele ainda pode sofrer aquilo que nós chamamos de emendas. E a emenda é uma alteração, então elas ainda podem ser alteradas. Então, como elas ainda estão passíveis de alteração, nós não vamos analisar neste momento. Nós vamos deixar para analisar posteriormente, quando houver exatamente a sua aprovação e publicação. Por quê? Porque quando a PEC ela é aprovada e publicada, ela se transforma em emenda constitucional, e daí ela só pode ser alterada através de uma outra PEC. Então, por isso que a gente vai deixar só para o final, quando as mudanças elas tiverem sido ocorridas e elas estiverem bem definidas. Por enquanto, como ainda está, onde nós ainda temos essa indefinição por conta do clima político e por diversas circunstâncias, nós não vamos analisá-la nesses momentos. Então, preferimos analisar as regras vigentes. Alguma dúvida a esse respeito? Eu espero aqui ter explicado da melhor maneira possível porque que nós vamos estudar regras vigentes atualmente e não aquelas que estão ainda tramitando. Ok? Então, vamos lá. Pelas regras atuais, como é que o servidor público ele tem acesso, a gente vai colocar aqui servidor público no sentido amplo, né? Como é que o servidor público ele tem acesso ao cargo público? Então, está definido lá no artigo 37 da Constituição Federal Brasileira, de 1988. Então, o artigo 37 ele diz: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte. Então, nós vimos que, primeiro, o Constituinte originário brasileiro, ele optou por definir quem faz parte da administração pública, né? Direta e indireta. Ele colocou o governo federal, os governos estaduais, o governo do Distrito Federal e os governos municipais. Ele colocou todas as pessoas que estão submetidas a esse tipo, a aplicação do artigo 37. Depois ele fez muito bem, a técnica dele, juridicamente, está muito boa. Por quê? Porque ele definiu os princípios. Ele não definiu somente esses princípios, mas ele indicou os princípios que ele reputou como sendo básicos, como sendo elementares, como sendo os principais. E aí ele colocou os 5 princípios, né? Aqui muita gente coloca uma sigla para você gravar esses princípios, né?
a sigla que se coloca é exatamente LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, ele estabeleceu os 5 princípios que ele reputou como sendo principais. Mas, além dos princípios, ele estabeleceu o quê? Normas, regras. Ou seja, as regras que devem ser seguidas por todas as administrações públicas, por todas as esferas administrativas, por todos os entes políticos. E aí, para nós que estamos estudando os servidores públicos, o interessante são exatamente esses 3 incisos. O inciso 2, o inciso 3 e o inciso 4. Que eles vão falar exatamente sobre esse acesso aos servidores públicos. Inciso 2, ele diz: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos. Então, primeiro, você só pode assumir um cargo ou emprego público se você tiver passado por um concurso público e tendo sido aprovado dentro das vagas. E aí, ele já estabelece alguns nortes para o concurso público, né? O concurso público ele pode ser somente provas ou provas e títulos. Exemplo, geralmente para os concursos do ensino fundamental, do ensino médio, que cobram somente qualificação como ensino fundamental e ensino médio, é concurso público de provas. Geralmente, nível superior, além das provas, se cobra também os títulos. Por exemplo, para concurso para o magistério superior, a prova é de prova e título. Ou seja, os professores geralmente passam por prova escrita, depois uma prova que seria uma simulação de uma aula, e depois é que faz a avaliação dos títulos, para depois dar a avaliação final. Então, por isso que o concurso ele pode ser de provas ou provas e títulos. Por isso que o próprio inciso ele estabelece, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Por quê? Porque se for um cargo mais simples, menos complexo, pode ser um concurso público somente de provas. Se for um cargo cuja natureza ou complexidade é maior, aí você faz o concurso de provas e títulos. Por exemplo, concursos para juiz, para promotor, como são mais complexos, são concursos de provas e títulos. Mas todo esse acesso, ele vai ser feito através de quê? Tudo é feito através de lei. Nós temos que lembrar que dentro da administração pública, tanto os administradores que tomam as decisões, quanto aquelas pessoas que fazem parte da administração, que executam essas decisões, ou seja, tanto os agentes políticos quanto os agentes públicos que executam, eles têm que seguir a lei. Então, por isso tem que estar estabelecido por lei. E aí, a ressalva que se faz são as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração. Isso é exatamente aquilo que nós já vimos, que são os famosos cargos em comissão. São os únicos que não se submetem a concurso público. 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. Veja aqui que ele não estabelece que o prazo de validade do concurso é de 2 anos. Ele diz que é até 2 anos. Então, os concursos, eles podem ser fixados de qualquer prazo. Ele pode ser fixado de 1 dia até 2 anos. Tá certo? Não, obrigatoriamente, vai ser estabelecido 2 anos. Onde ele pode ser prorrogável uma vez por igual período. Então, se a entidade que fez o concurso, ela estabeleceu o primeiro prazo de 1 ano, ela só pode renovar por mais 1 ano. Ela não pode renovar por 2. Por quê? Prorrogável uma única vez por igual período. Então, o período que ela definiu no início é o período que ela pode duplicar, que ela pode prorrogar. Tá certo? Isso daí por determinação do inciso 3 da Constituição. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital, ou seja, quando ele já foi prorrogado, né? Porque quando ele é prorrogado uma vez, não existe mais uma segunda prorrogação, só existe uma prorrogação. Então, por isso que ele diz, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, ou seja, no segundo momento, né? Ou seja, na segunda parte, por isso quando ele já foi prorrogado, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados, para assumir cargo ou emprego na
carreira, ou seja, se fizerem um novo concurso para aquela área e ainda está vigente o prazo que agora é improrrogável, que já foi o segundo prazo, as pessoas que estão no concurso anterior, eles têm que ser nomeados antes do novo concurso. É isso que a lei, que a Constituição está estabelecendo. Aqui nós indicamos para você analisar um pouquinho mais e para você esmiuçar um pouquinho mais esse entendimento, nós indicamos para você estudar os artigos 10 a 18 do decreto 6.944/2009, que estabelece também essas regras de acesso, as minudências a respeito dessas regras de acesso. E também, se vocês puderem, vocês estudarem o recurso extraordinário 598.099 do Supremo Tribunal Federal, bem como o recurso extraordinário 827.311. Por quê? Porque são tanto o decreto, ele vai especificar as regras para esse caso do acesso, e esses recursos extraordinários, eles mostram como é o entendimento do STF referente a essas normas, a interpretação dessas normas. Só para que vocês também já entendam, né? Nós trouxemos aqui o artigo 10 do decreto 6.944/2009, onde ele fica delegada competência ao ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão para autorizar a realização de concursos públicos nos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e decidir sobre o provimento de cargos e empregos públicos, bem como expedir os atos complementares necessários para este fim. Ou seja, hoje em dia, qualquer concurso que é feito dentro da administração pública federal, ela tem que ser autorizada ela deveria ser autorizada pelo ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. Hoje em dia não existe mais esse cargo, né? Desfez esse cargo de ministro de Estado. Hoje em dia, o antigo Ministério do Planejamento, hoje em dia, ele está dentro do Ministério da Economia. Ele virou uma das pastas do Ministério da Economia. Então, hoje em dia, é o responsável por essa parte dentro do Ministério da Economia. Então, hoje em dia, formalmente, quem dá essa autorização é exatamente o Ministério da Economia. E você vê o seguinte, que tanto para fazer o concurso, como também para fazer o provimento de qualquer cargo ou emprego, tem que ter o aval exatamente do Ministério. Parágrafo 2º, prescinde de autorização do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, o provimento de cargo docente e contratação de professor substituto, observado o limite que cada Universidade Federal se encontra autorizada a manter em seu quadro docente, conforme norma conjunta do Ministério de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Ministério da Educação. Então, você vê que aí também existem exceções. Esse parágrafo 2º aí é uma exceção para o caso da educação, que é o provimento de cargo docente e contratação de professor substituto. Por quê? Porque já existe uma autorização prévia das universidades federais daquilo de quais concursos ela pode fazer, principalmente a contratação de professor substituto. Por quê? Porque o professor substituto, ele é do quadro temporário e não do quadro permanente. E aí, quando ele fala aqui, esses cargos aí, geralmente são os cargos de professor visitante, que também não faz parte do quadro permanente, né? Ainda analisando o decreto 6.944 de 2009, nós temos o artigo 11, que diz o seguinte: durante o período de validade do concurso público, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá autorizar, mediante motivação expressa, a nomeação de candidatos aprovados e não convocados, podendo ultrapassar até 50% do quantitativo original de vagas. O que é isso? Está dizendo que, durante o período de validade do concurso, você pode nomear além daquilo que foi previsto, ou seja, do número de vagas que foi previsto. Então, pode ter também isso daí. Pessoas que passaram no concurso, mas não estão dentro do número de vagas, eles também podem vir a ser chamados. Artigo 12. Excepcionalmente, o ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá autorizar a realização de concurso público
para a formação de cadastro de reserva para provimento futuro, de acordo com a necessidade de cargos efetivos destinados a atividade de natureza administrativa ou de apoio técnico ou operacional, dos planos de cargos e carreiras do Poder Executivo Federal. O que é que ele estabelece aqui? Ele estabelece que o concurso público é quando você tem a vaga. Então, você faz o concurso público, geralmente, quando você tem a vaga, ou seja, você já tem cargos que estão ociosos. Você está precisando, mas você não tem mais aquelas pessoas. Por quê? Porque talvez a pessoa tenha pedido exoneração, ou pode ter sido demitida, ou já pode ter falecido, ou a pessoa que ocupava o cargo, ele se aposentou. Então, você tem diversas seguranças onde o cargo ele fica ocioso, ou seja, onde o cargo ele fica sem ocupante. Então, quando você já tem um cargo e ele não tem ninguém ocupando, você diz que é uma vaga. Então, geralmente, você faz o concurso quando você tem vagas. Mas aqui, no artigo 12, está estabelecendo a possibilidade de fazer concurso público para formação de cadastro de reserva. E o que é a formação de cadastro de reserva? É quando você não tem vaga naquele momento, mas você está abrindo espaço já para fazer o concurso para pessoas que você possa vir a utilizar no futuro. Mas aí nós vimos que o quê? Quando ele faz, geralmente, essa formação de cadastro de reserva, ele estabelece o maior prazo, né, que são 2 anos, e geralmente prorroga por mais 2 anos. Porque ele já está prevendo que dentro daquele período, pelo menos aí de 2 ou 4 anos, ele vai ter necessidade de pessoas para trabalhar nessas áreas. Então, por isso que ele pode fazer esse concurso público para cadastro de reserva. E aí tem a diferença. Quando abre o concurso público e já tem a vaga, o Estado ele tem que chamar essa pessoa da vaga. Quando ele abre para formação de cadastro de reserva, o Estado ele não é obrigado a chamar. Ele só chama se ele verificar a necessidade. Se ele não verificar a necessidade, ele pode passar o período e não chamar ninguém. Essa é que é a diferença, quando você já tem vaga e quando você não tem ainda uma vaga aberta. É só formação de cadastro de reserva. Artigo 13. O concurso público será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuser a lei ou o regulamento do respectivo plano de carreira. E aí é como a gente viu, né? Então, via de regra, o concurso ele vai ser de provas ou provas e títulos. O que é que vai determinar se o concurso para aquele determinado cargo vai ser só de prova ou vai ser de prova e título? Vai ser exatamente, primeiro, a natureza e segundo, a complexidade do cargo. Então, cada cargo, ele já tem a sua fundamentação normativa, ou seja, ele já tem o seu tratamento jurídico, as leis que são aplicadas a eles. Então, cada cargo, ele já tem exatamente as exigências, que vai ser exatamente ou provas e títulos. Exemplo, um cargo de motorista. O cargo de motorista ele não exige tantas qualificações. Basta a pessoa, ela ter a carteira de motorista, né? Carteira Nacional de Habilitação, com determinadas categorias. Se a pessoa tiver a carteira de motorista naquelas qualificações, naquelas categorias exigidas pelo edital, então basta ela fazer uma prova. E aí essa prova pode ser uma prova de direção, pode ser uma prova objetiva e uma prova de direção. Então, cada ente público vai estabelecer como é que ele vai fazer a sua seleção, tá certo? Mas ele não precisa de títulos, não precisa se avaliar títulos. Já no caso de juiz, de promotor, de professor, principalmente do magistério superior, aí, além das provas, você também tem a necessidade dos títulos. Então, por isso que cada cargo, ele já estabelece como é que ele vai ser preenchido. Como é que vai ser o seu concurso? Vai ser só de provas ou vai ser de provas e títulos? E aqui a gente traz como esclarecimento os parágrafos 1º e 2º do artigo 13, né? Onde o parágrafo 1º, ele diz: quando houver prova de título, a apresentação destes deverá ocorrer em data a ser estabelecida no edital, sempre posterior à inscrição no concurso, ressalvada a disposição diversa em lei. Ou seja, esses títulos, eles vão ter um momento apropriado. Você não precisa apresentar todos eles no momento da inscrição do concurso, via de regra, certo? Mas o que acontece? Geralmente, você vai ter que analisar a lei que regulamenta aquele determinado cargo e depois o edital que foi baixado para aquele determinado cargo. Parágrafo 2º.
A prova de títulos deverá ser realizada como etapa posterior à prova escrita e somente apresentarão os títulos os candidatos aprovados nas etapas anteriores, ou que tiverem inscrição aceita do certame. Ou seja, ele continua estabelecendo como é que vai ser essa exigência aí nos concursos que tem provas de títulos, como é que vai ser essa exigência dos títulos, né? E aí você percebe que ele sai fazendo os pormenores. Por quê? Porque tem um parágrafo terceiro que estabelece: havendo prova oral ou defesa de memorial, deverá ser realizada em sessão pública e gravada para efeito de registro e avaliação. Também, se a pessoa ela quiser impugnar alguma coisa, a prova está lá gravada, então pode ser feito um controle da administração pública desse ato aí de avaliação, né? Parágrafo 4º. A realização de provas de aptidão física exige a indicação no edital do tipo de prova, das técnicas admitidas e do desempenho mínimo para a pessoa ser classificada, ser aprovada. Parágrafo 5º. No caso das provas de conhecimentos práticos específicos, deverá haver indicação dos instrumentos, aparelhos ou das técnicas que serão utilizadas, bem como da metodologia de aferição para avaliação dos candidatos. Por exemplo, de motorista, né? Como é que você vai aferir se aquela pessoa está capacitada para exercer a atividade motorista perante aquele ente público. Parágrafo 6º. É admitido, observados os critérios estabelecidos no edital de abertura do concurso, o continuamento da aprovação em determinada etapa a, simultaneamente, obtenção de nota mínima e obtenção de classificação mínima na etapa. O que é isso? Ele está dizendo o seguinte, que não obrigatoriamente vai ser estabelecido somente um patamar, ou seja, tantas questões ou uma nota mínima. Você pode exigir uma nota mínima e uma quantidade de vagas. Se, por exemplo, são 2 vagas, pode dizer, ó, na primeira etapa, passa todo mundo tirar nota acima de 7, acima de 8. Na segunda etapa, só passa o dobro de vagas. Então, só são 2 vagas, você só vai admitir os 4 primeiros. E assim por diante. É isso que ele está estabelecendo. Parágrafo 7º. No caso de realização do concurso em 2 etapas, a segunda será constituída de curso ou programa de formação, de caráter eliminatório e classificatório, ressalvada a disposição diversa em lei. Ou seja, inclusive dentro dos concursos, você pode ter esses chamados cursos ou programas de formação. Isso daí acontece muito para policiais militares, para policiais federais, para delegados. Então, geralmente, você tem um momento desses cursos de formação. Você verifica muito isso daí na área de segurança pública, né? E parágrafo 8º, quando o número de candidatos matriculados para a segunda etapa ensejar a formação de mais de uma turma com início e datas diferentes, o resultado será divulgado por grupo, ao término de cada turma. Por quê? Porque, muitas vezes, no caso dos policiais e dos delegados, esses cursos de formação, a pessoa ela ainda continua no concurso. Então, ela ainda está sendo avaliada. Então, ela continua obedecendo a determinados critérios para saber se ela vai alcançar o êxito do concurso ou não. É isso que ele está dizendo. Que essa norma está determinando. Artigo 14. A realização de avaliação psicológica está condicionada à existência de previsão legal e deverá ser prevista no edital. Ou seja, ele está aqui estabelecendo como é que se faz a avaliação psicológica nos concursos públicos para os quais elas são exigidas. Artigo 16. O órgão ou entidade responsável pela realização do concurso público homologará e publicará no Diário Oficial a relação dos candidatos aprovados no certame, classificados de acordo com o anexo 2 deste decreto e por ordem de classificação. Ou seja, ele diz como é que se dá a finalização do concurso público, que é exatamente através do momento em que ocorre a homologação e a publicação no Diário Oficial, ou nos meios oficiais, dizendo quais são as pessoas que foram consideradas aprovadas naquele determinado certame, naquele determinado concurso público. Artigo 18. O edital do concurso público será publicado integralmente no Diário Oficial da União, com antecedência mínima de 60 dias da realização da primeira prova. 2. Divulgado no sítio oficial do órgão público ou entidade responsável pela realização do concurso público e da instituição que executará o certame, logo após a sua publicação. Aí você vê que essa
publicação, essa publicidade do edital, você está vendo que está se regulando como é que você está aplicando o princípio da publicidade dentro do concurso público. Parágrafo 1º. A alteração de qualquer dispositivo do edital deverá ser publicada no Diário Oficial da União e divulgada na forma do disposto do inciso 2 deste artigo. Então, qualquer alteração também tem que ter a mesma publicidade do edital. Parágrafo 2º. O prazo de que trata o inciso 1 poderá ser reduzido mediante ato motivado do ministro de Estado, sob cuja subordinação ou supervisão se encontrar o órgão ou entidade responsável pela realização do concurso público. Então, via de regra, o prazo mínimo, o período mínimo de você lançar um edital e fazer o concurso são 60 dias. Mas esse prazo pode ser diminuído? Pode, mas tem que ser justificado pelo ministro de Estado responsável. E aí vem o artigo 19, né, que é um artigo meramente formal, que estabelece quais são os itens que um edital de abertura de inscrições de um concurso ele deve ter, né? A gente trouxe aqui mais para divulgação para vocês terem esse contato e depois terem a curiosidade de continuar os seus estudos, estudando o decreto 6.944/2009. Tá certo? E, por fim, nós temos aqui a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a gente vai indicar para vocês, para que vocês possam depois fazer a consulta, que é o mandado de segurança número 31.732, dos embargos de declaração. Desculpe. Cujo relator foi o ministro Dias Toffoli, e a súmula 15 do STF, que estabelece que, dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Ou seja, se você passou dentro do número de vagas e uma pessoa, depois de você, tomou posse, então você tem também direito a tomar posse. Tá certo? Ou seja, o que é que ele está estabelecendo aqui? Que, uma vez feito o concurso, deve-se observar, deve-se obrigatoriamente respeitar a ordem de classificação. Nós colocamos também esse agravo regimental, o 94.7736, cujo relator foi o ministro Marco Aurélio, que é muito importante aí, fala também sobre concurso público, né, e sobre posse. Nós temos esse outro agravo regimental, que o relator foi o ministro Dias Toffoli, 86.91.53, que também estabelece várias situações. O agravo de instrumentos 55.12.73, também, que é muito importante para que vocês possam estudar. O recurso extraordinário 598.099, que foi relatado pelo ministro Gilmar Mendes, e depois foi feita uma repercussão geral. E esse recurso extraordinário, 598.099, onde nós temos aí esses critérios aí que foram estabelecidos aí para serem respeitados, tá certo? Então, tudo isso daí é importante para que você entenda essa importância de como é que essas pessoas, elas vão acessar os cargos ou empregos públicos.